pertinho da nossa urna, porque tem muita gente participando do nosso quadro Que Santo é Esse? Muita gente acertando, muita gente mesmo. Você sabe que eu já dei as dicas aí, dei tantas dicas para você que você já sabe quem é. E abrimos os quadrinhos, quase que já está entregando mesmo quem é. 0800 777 0021 ou 1938719620 para você participar comigo aqui do nosso quadro Que Santo é Esse? Você está concorrendo ao CD Brado de Vitória e ao Devocionário do Preciosíssimo Sangue de Jesus com a Novena das Mãos Ensanguentadas. São mais de 80 mil pessoas que já adquiriram esse devocionário. Ele pode ser seu hoje. Participa comigo do nosso quadro Que Santo é Esse? Olha quem está participando aqui. Luiz Henrique Durce, de São Carlos, São Paulo. Zenira Moreira Gomes, de Hortolândia. Antônio Morcelli Rodrigues, de Campinas. Maria José Silva, da cidade de Arcos, em Minas Gerais. Maria Alice Tomás do Vale, do Rio de Janeiro. Rosa Maria Godoy Brito, de Recife, no Pernambuco. Ivone Cardoso Ferreira, de São Carlos. Tereza Soares Lima Rezende, de Rodelas, na Bahia. Rosângela de Carvalho Souza Coelho, de Petrolina, no Pernambuco. Marivalda Coutinho dos Santos, de São Paulo, capital. Terezinha Joaquina Oliveira, de Baionópolis, na Bahia. Maria da Conceição Madeira, de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Noemi Maria de Melo Caridade, de Brasópolis, Minas Gerais. Ivone Maria Evald, de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul. Mário Jorge Ribeiro, de Três Corações, Minas Gerais. Devanir Peciliano da Rocha, de Monte Castelo, São Paulo. Maria das Graças Silva Santos, de Mariana, Minas Gerais. Antonieta Maria de Jesus Cunha, de Jaceaba, Minas Gerais. Ana Lúcia Brandão Medeiros, de Cruzeiros, São Paulo. Raimunda Mendes Soares, de Guarulhos, São Paulo. Elza Cristina Bononi Rodrigues, de Igaraçu do Tietê, São Paulo. Maria Madalena Moura Melo, de Nanuque, Minas Gerais. Neuza Maria Soares, de Formiga, Minas Gerais. Ana Marilza Pereira, de Buerarema, na Bahia. Glaucia Maria da Costa Benício, de Brasília, no Distrito Federal. Rivaldávio Machado da Mota, de Águas Formosas, Minas Gerais. Maria Lourdes Miranda, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Marisete Regina Florentino Fraga, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Mônica Jaqueline Gomes, de Pirenópolis, em Goiás. Leoni Nagel de Macedo, de Itajaí, Santa Catarina. Thaís Cristina Prado de Freitas, de São Paulo, capital. Antônia Dalvani Jorge, do Rio de Janeiro. E a Mirtes Lages Fortes Melo Magalhães, de Teresina, no Piauí. São os que estão participando comigo aqui do nosso quadro Que Santo é Esse? Que eu tenho certeza que você já sabe. Você já sabe quem é, já sabe. Muita gente está acertando aqui, né? Porque com todas essas dicas já estão sabendo quem é o santo que nós estamos falando hoje. Santo que nos ensina a lutar contra o mal. Santo que nos ensina a lutar contra as coisas ruins. Porque o mal nos rodeia sempre. Nos rodeia sempre. Outro dia até eu assisti um vídeo de um ensinamento que falava a respeito do porquê que nas igrejas antigas, nos mosteiros antigos, sobretudo da Europa, tem figuras feias até na frente das catedrais, chamadas gárgulas, figuras também que representam a morte, com crânios, esqueletos e, sobretudo, as figuras das gárgulas. Você já deve ter visto isso nos filmes. Tem geralmente lá um bicho feio em cima de uma pilastra lá no alto das catedrais e algumas vezes dentro das catedrais mesmo, tem a figura feia que parece um monstro. E o ensinamento dizia o seguinte: por que essas figuras pagãs estavam dentro das igrejas ou nas fachadas das igrejas, essas estátuas? Era exatamente para lembrar o seguinte, que o mal existe e que ele nos rodeia em todo o tempo. E, aliás, dizia o seguinte, que quando essas figuras feias estavam dentro da igreja, não tinha livros naquela época, não eram os livros que catequizavam, as pessoas não tinham acesso à leitura, então a igreja catequizava a partir das imagens, a partir das figuras bonitas e também das figuras feias. Por exemplo, a pessoa estava na igreja rezando e, de repente, se desviava da atenção e começava a olhar para outro lugar, começava a olhar para cima, aí via uma imagem ruim, rapidamente, era um ensinamento assim, rapidamente ela se voltava para o centro da igreja, que é o altar, e continuava a sua oração, porque ela lembrava, o mal está me rodeando, então não posso sair da presença de Deus, porque o mal existe.
ele nos cerca, está sempre querendo, como São Pedro diz, nos rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. O mal está presente na vida da sociedade e São Paulo também diz nos seus escritos que a nossa luta não é contra homens de carne e de sangue, mas contra os espíritos maus espalhados nos ares. O mal existe. Eu vou trazer para você uma explicação formidável a respeito da presença do mal, para a gente identificar isso e saber com quem a gente tem que lutar. Identificando o inimigo, é muito mais fácil lutar. Vamos conversar sobre isso depois. Acompanhe comigo. O mal é um conceito que pode ser atribuído a várias coisas, mas se a gente pensar, refletir o que a gente quer dizer com o mal, a gente descobre que nós estamos, através dessa palavra mal, desse conceito de mal, nos referindo a uma ausência, a ausência de um bem devido. Por exemplo, para um homem não é mal ele não ter asas, porque não faz parte da natureza dele ter asas. Então, não é mal nenhum se um homem não tem asas, mas se um homem não tem braços ou ele não tem pernas, aí isso é considerado um mal, porque é parte da natureza dele ter braços e pernas. Então, o mal, na verdade, é uma ausência. Existem esses conceitos de ausência, né? Por exemplo, a escuridão, ela não existe em si mesma, é uma ausência de luz. O frio não existe em si mesmo, é uma ausência de calor. Então, dessa maneira, também o mal é um conceito de ausência, a ausência de um bem que deveria estar lá, mas não está, de uma perfeição que deveria estar lá, mas não está. O mal é a ausência de um bem. É sempre bom lembrar disso, né? São conceitos filosóficos, teológicos, mas que na simplicidade dizer o seguinte: se você está na presença de Deus, seu coração está cheio de Deus, você está na presença do sumo bem. A ausência de Deus, coração vazio, o mal toma conta da sua vida. É sempre assim. Se você está na luz, você está protegido. A ausência da luz, trevas, escuridão, e que é sempre o símbolo do mal. E eu dizia anteriormente que é assim, primeiro com essa catequese rápida, maravilhosa, você identificar o mal. O que é o mal? Você já sabe o que é o mal. Portanto, com esse conceito, você já sabe que você tem que lutar contra o mal. Numa batalha, eram, sobretudo nas guerras apresentadas na Sagrada Escritura, nos grandes cercos que acontecem, tinha uma pessoa com uma função importante. E, sobretudo, dos exércitos estrangeiros que queriam avançar contra os territórios de Israel. Era a função de um espião, ou de um espião. O que ele faria? E depois, nas outras guerras também, você sabe, né? Você já assistiu os filmes, já leu os livros de história. Essa figura é importante. O que é essa figura? Essa figura é alguém que vai identificar o inimigo, os pontos fracos, saber quem é o inimigo e depois vem relatar. Olha, esses são os pontos fracos. Aí, quem vai combater sabe contra quem está lutando. Já sabe os pontos fracos todos, já sabe as brechas todas, então já vai com uma estratégia de guerra. Então é preciso conhecer. Quando eu falava das gárgulas e lembrando que a igreja, que essas figuras todas feias, lembrar de gárgulas, são figuras feias que você vê nas catedrais, se você não vê perto de você, assim, numa catedral que você vê nos filmes. É para lembrar que o mal existe. Ele não está ausente da nossa vida, não está ausente da vida da igreja, não está ausente de nós. O mal existe e, de alguma forma, é preciso conhecê-lo, no sentido conceitual, pelo menos, para então saber com quem nós estamos lutando, contra quem nós estamos lutando. É estratégia de guerra. Estratégia de guerra é sempre assim. Na estratégia de guerra é preciso conhecer o inimigo. Porque senão você vai lá contra o inimigo com 100 soldados, você não conhece, e aí o inimigo está com 1.000, 2.000, 3.000 soldados. Precisa conhecer antes, conhecer e ter estratégia para lutar. Na vida espiritual também é preciso disso.
É preciso conhecer o inimigo, saber contra quem nós estamos lutando e ter estratégia. Estratégia para lutar contra o mal. Essa estratégia se aprende na Sagrada Escritura. Essa estratégia se aprende com vida de oração. Essa estratégia você aprende conhecendo a doutrina da igreja, participando da vida da igreja. Você vai tendo, então, estratégias para lutar contra o mal. Então, não vá por sua conta própria e sem conhecer as coisas. Vá com conhecimento de causa, na força de Deus, na força do Espírito Santo, e você vai ser um vencedor. Combinado isso? Tenho certeza que você vai celebrar a vitória na sua vida. Muito bem, olha, agora tem uma super dica super especial para você e para toda a sua família. Dica do nosso shoppingcatólico.com.br. A dica são as camisetas lindas, maravilhosas que você vai ver agora. Vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Coleção camiseta e baby look, mãos ensanguentadas de Jesus, com 2 estampas. A primeira opção com o rosto de nosso Senhor Jesus Cristo, você vai encontrar diversas palavras da novena das mãos ensanguentadas de Jesus, como humildade, alimento, perseverança. E o segundo modelo é esse que você está vendo, o modelo Sou Devoto, com o símbolo das mãos ensanguentadas de Jesus, disponível em 2 cores, preta e vermelha. É a minha super dica para você. Você é devoto das mãos ensanguentadas de Jesus, faz a novena, garanta já a sua camiseta na nossa pré-venda. Onde é que você vai encontrar? shoppingcatólico.com.br ou 0800 777 0021, linda, maravilhosa. Os 2 modelos são belíssimos para você expressar a sua fé. Garanta então a sua já na nossa pré-venda. shoppingcatólico.com.br ou 0800 777 0021. Vou para o intervalo rapidinho, você fica aí com essa super dica para você manifestar sua fé no meio da sociedade. Vou para o intervalo, já volto. Já.